Muito boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui convosco e já vamos para a quarta mensagem. Parece que não, mas já estamos a avançar aqui bastante no nosso caminho, certo? O desafio para esta semana é compreendermos este mapa que, apesar de não ser uma caça ao tesouro, é busca de algo que é muito mais importante do que qualquer tesouro. A presença do Senhor na nossa vida é aquilo que nós buscamos durante esta semana. E a ideia é nós percebermos qual é a nossa parte no meio de tudo isto. Porque eu acho que vocês têm a certeza absoluta que Deus quer nos abençoar. Eu acho que nós temos a certeza absoluta que Deus nos quer perdoar, que Deus nos quer transformar e que Deus quer habitar em nós. Pelo menos esse é o plano dele para cada um de nós. A dúvida é se nós estamos dispostos a que isso seja uma realidade na nossa vida. Para isso nós temos estudado um dos mais antigos mapas da história. E é muito interessante que, se calhar, durante a maior parte da história, nunca se olhou para este santuário como algo de primariamente espiritual, que nos mostra realmente se nós queremos Deus na nossa vida ou não. Bom, nós começamos por ver que temos dois problemas: o problema do pecado, mas também um problema do nosso caráter deformado. Vimos que a solução de Deus são dois processos diferentes. Um chama-se justificação pela fé, o perdão dos nossos pecados, que nos dá a justiça imputada do Senhor. Temos um segundo processo chamado de santificação, que pretende transformar o nosso caráter e dar-nos justiça comunicada. E vimos também que a diferença entre a justiça imputada e a justiça comunicada é que a primeira é apenas um título e a outra é uma adaptação. A primeira não me transforma, mas o objetivo da segunda é fazer parte de nós. Passar a fazer parte do nosso ser, é-nos comunicada, passa a ser nossa. Vimos também que a justificação e o perdão são a mesma coisa, que vem pela fé e nos dá então a justiça imputada. Vimos que a santificação é o que é? Transformação. E vem também pela fé. Santificação é pela fé como a justificação. E ela nos dá a justiça comunicada. Estivemos a ver que o pátio representa a primeira, o lugar santo representa a segunda. E já vimos o que é que significa entrar no lugar santo, já vimos o que é que significa a mesa dos paisagens, já vimos o que é que significa o candelabro, certo? Significa eu diariamente ter este compromisso de parar de contemplar o mundo lá fora e contemplar a Cristo. É só isto que significa. Parar de contemplar o mundo lá fora e ter prazer em passar tempo com o Senhor. Pela Sua Palavra, e sabem que a boca fala do que o coração está cheio, não é? Se eu verdadeiramente me alimentar do pão da vida, é impossível eu estar calado. Sabem que Deus, na realidade, não quer que nós façamos trabalho missionário. O quê, Ruben? O que é que tu acabaste de dizer? Sim, Deus não quer que eu faça trabalho missionário. Deus quer que eu seja um missionário. Fazer trabalho missionário é uma coisa que eu tenho que fazer. Ok, naquele dia eu vou fazer aquilo. Ser um missionário é alguém que é? Que é a pessoa que está ao serviço do Senhor, independentemente da situação em que ele esteja.
Então é isto que representa o candelabro, é isto que representa a mesa dos pães asmos. Mas também nós vimos que à medida que nós vamos caminhando no caminho do santuário, vamos chegando a locais mais importantes ou menos importantes. Qual é o objeto que está quase encostado ao lugar santíssimo? É o incensário. Hoje vamos falar sobre o incensário. É muito interessante que, mais uma vez, representa a Cristo e representa algo na minha vida espiritual. Jesus e o santuário, o que é que está aqui representado? 1 Timóteo diz, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que é que isto tem a ver com o incensário? Jesus é o nosso quê? Mediador. É Ele que faz a mediação entre o homem, entre a mulher e o trono do Deus Altíssimo, certo? Que no santuário está representando onde? Onde é que era demonstrada a presença de Deus no santuário? No lugar santíssimo. O fumo do incenso passava para o lugar santíssimo, representando a ação de Cristo como nosso mediador. Mas também quer dizer algo na minha vida espiritual. Diz o que em Salmos 141? Suba a minha oração como incenso diante de ti. Então, na minha vida espiritual, o incensário representa o quê? A oração. Mas não representa qualquer oração. Não representa a oração que eu faço quando estou no mundo. Também não representa a oração que eu faço quando estou no pátio. Representa as orações que eu faço quando estou no lugar santo. Certo? Reparem o que é que diz Apocalipse. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar. E não sei se já repararam, mas muitas vezes nós estamos a falar do livro do Apocalipse quando falamos do santuário. Mas, de facto, o livro do Apocalipse e também o livro de Daniel são fundamentais para entendermos o santuário. Então, neste livro do Apocalipse, capítulo 8, está a falar do quê? Estamos onde? No santuário. E o que é que diz? E colocou-se em pé junto ao altar, portanto um incensário de ouro. E ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer como quê? Como as orações de todo o mundo. De todas as pessoas. Não. De quem? Dos santos. As orações que estão representadas no incensário são as orações de quem espiritualmente está a lutar com o Senhor para ter o seu caráter transformado. Aqueles que estão aqui lutando com o Senhor no lugar santo. Ora, é este um processo fácil. Havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços por copiar o modelo divino. Mas não nos devemos desanimar. Cumpre-nos fazer o quê? Orar mais fervorosamente, crer mais plenamente e de novo tentar, com mais constância, crescer na semelhança do nosso Senhor. Nós estamos a falar de transformação. Eu queria vos dizer que é impossível sermos transformados pelo Senhor sem oração. Qual é a importância da oração na nossa vida? Que valor é que eu dou à oração? Uma vez perguntaram-me se eu gostaria de ter uma audiência com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que é que vocês responderiam? Ter uma audiência com o próprio Deus, poder falar com Ele. Pois é, isso chama-se oração. E muitas vezes eu me pergunto, e eu não estou a falar agora para vocês, estou a falar para mim, me pergunto, porquê?
que eu oro tão pouco. Se é o mais alto privilégio que nós podemos ter, é falar com Deus. Então, se nós quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, e isto lemos já há 2 dias atrás, precisamos de formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Lembram-se desse texto? E esses hábitos nós já percebemos quais são. No entanto, o mais importante deles todos é a oração diária. Ela é tão essencial ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual como o alimento temporal ao bem-estar físico. E não sei se repararam, a comparação é a mesma quer para o pão e para o incensário. Repararam? São tão importantes como a nossa comida física. Isto é muito interessante e então, resumindo, nós já sabemos quais são os 4 hábitos. Estão surpreendidos por estes 4 hábitos? Sim ou não? Estão surpreendidos? Então, o que é que Deus nos diz? Se queres ser semelhante a mim, aquilo que tu tens que fazer é passar tempo comigo. Aquilo que tu tens de fazer é, Ruben, para de ver e ouvir aquilo que tu sabes, que te afasta de mim, e passa tempo comigo. Pega naquilo que é o objeto dos objetos mais importantes que existem neste mundo, aprende de mim através da minha palavra, sê uma luz neste mundo e tenha uma vida de oração. Eu, por vezes, pergunto-me se fosse uma coisa bem mais difícil, se calhar nós faríamos. Mas aquilo que realmente Deus nos pede, e amanhã isto vai começar a fazer mais sentido que eu vou dizer, não se assustem no que eu vou dizer, está bem? Aquilo que realmente Deus nos pede não é para guardar um conjunto de leis, não é para fazer um conjunto de rituais, mas é para estar com Ele todos os dias. É isso que Ele nos pede. E muitas vezes nós achamos que é o contrário. Nós achamos por fazer coisas boas, nós achamos por fazer grandes sacrifícios, estamos-nos a aproximar de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todas essas coisas são uma consequência da minha relação com Deus e não o contrário. Será que a oração é assim tão importante? Bom, a religião deve tornar-se o grande negócio da vida. Tudo deve ficar subordinado a ela. Nossas faculdades morais, físicas e espirituais devem empenhar-se na batalha cristã. Devemos olhar para Cristo em busca de força e de graça e ganharemos a vitória tão certamente como Jesus morreu por nós. Amém? Bom, provavelmente vocês nunca pensaram da oração desta maneira, mas vocês sabem que isto é assim, ok? Mais uma vez, não se assustam com o que eu vou dizer. A oração tem prazo de validade. Sabiam? Sim? Não? Não sabiam? Que a oração tem prazo de validade? Bom, vou provar que vocês já sabiam. Por exemplo, quantas vezes vocês já oraram da seguinte maneira? Senhor, abençoa todas as refeições que eu vou ter durante o resto da minha vida. Alguma vez fizeram essa oração? Porquê? Então, a gente orava já para a bênção de todas as refeições do resto da nossa vida. Senhor, abençoa todas as viagens que eu vou fazer de hoje em diante, até ao final da minha vida, sempre que eu andar de avião, de carro, de transportes, abençoa e protege-me. Está resolvido. É assim que nós fazemos? Não é assim que nós fazemos, pois não. Porquê? É que nós intuitivamente sabemos que a oração tem prazo de validade. Querem que eu prove isto? Reparem bem. Em Lamentações diz o seguinte: a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Mas quê? O que é que diz? Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Estão a perceber o que é que este versículo está a dizer?
Está a dizer assim: Deus tem bênçãos para nos dar, certo? Tem ou não tem? Sim. Mas tem bênçãos novas todas as manhãs. Perceberam? O que quer dizer que eu tenho que fazer o quê? Tenho todos os dias que me apropriar dessas bênçãos. Certo ou errado? Eu não posso simplesmente dizer ao Senhor: Senhor, abençoa-me para o resto da minha vida. Porquê? Porque todos os dias Ele tem novas bênçãos que precisam de ser reclamadas por mim. Então, isso torna a fazer sentido porque é que a oração deve ser algo diário. Porque eu tento imaginar Deus prontinho, quando eu acordo de manhã, Deus está prontinho, bem, Ruben, eu tenho aqui uma nova bênção extraordinária para te dar. Ok? É o que este texto está a dizer ou não é? Agora, qual é a minha postura? Eu acordo, olho para o relógio, vi que adormeci, estou super atrasado para ir para o trabalho ou para a escola ou seja o que for, certo? E se calhar já nem vou comer nada de jeito porque já não tenho tempo, visto-me à pressa, saio pela porta dentro e Deus estava ali à espera. E o que é que aconteceu? Hoje não pude dar esta bênção ao Ruben. Isto pode parecer engraçado, mas reparem que isto é muito mais sério que nós pensamos. Aliás, reparem o que é que a Bíblia diz. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende os meus gemidos. Atende à voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois é a ti que eu oro. Ele está a falar de quê? De oração. Pela manhã ouves a minha voz. Ó Senhor, pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Bom, por que é que ele está a dizer isto? É que, não sei se vocês sabem, mas todos os dias eu tenho que dar autorização a Deus para Ele atuar na minha vida. Todos os dias. A santificação não vai durar a vida toda. A santificação é todos os dias da minha vida. A santificação é algo que eu tenho que fazer todos os dias. Porque todos os dias Deus quer me dar alguma coisa de extraordinário. Eu vou ler e depois vamos tentar pensar bem o que é que isto quer dizer. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disso vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. Esta é uma questão de uma vez por ano. De vez em quando. Uma vez por trimestre. É uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhes todos os vossos planos para que se executem ou deixem de executar, conforme indica a sua providência. Assim, reparem bem, só se isto for uma realidade na nossa vida. Assim, dia a dia, podereis entregar as mãos de Deus. Desculpem. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida. E assim, ela se moldará mais e mais, segundo a vida de Cristo. Será que é isto que eu quero para a minha vida? Por exemplo, uma das coisas que Deus nos promete e que Deus mais anseia é guiar a nossa vida. Sabiam? E eu posso deixar ou não. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quem é o melhor condutor? Sou eu ou é Deus? O que é que vocês acham? Quando nós estamos a falar de Deus, e reparem, para Deus o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa, certo? Para mim, eu lembro-me algumas coisas do passado, estou a viver o presente, mas não sei nada do futuro.
Se eu tenho uma decisão para fazer, quem é a pessoa certa para tomar a decisão? Sou eu ou é Deus? Têm a certeza absoluta? Mesmo? Então porquê é que queremos ser sempre nós a decidir? É estranho, não é? Mas agora reparem bem se nós tivermos medo de decidir por nós próprios. Se nós tivermos a coragem de cada dia entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Se nós tivermos medo de sair de casa sem primeiro ter a certeza que o Senhor vai connosco, algo vai mudar. Ao se levantarem pela manhã, acaso experimentaram o senso de sua incapacidade, da nossa incapacidade? Já uma vez experimentámos a necessidade de forças vindas de Deus? E humilde e sinceramente expõem suas necessidades ao Pai Celestial? Se eu a cada manhã não tiver coragem de sair de casa sem primeiro me consagrar ao Senhor, sem primeiro colocar todos os planos para aquele dia nas mãos do Senhor, sabem o que é que vai acontecer? Se assim for, os anjos anotam-lhes as orações. E se as mesmas não partiram de lábios fingidos, se aquilo que nós oramos é realmente aquilo que nós queremos, se realmente queremos entregar a nossa vida nas suas mãos, quando estivermos em risco de errar conscientemente, ou de exercer influência que leve outros a errar, o anjo da guarda estará ao nosso lado e irá nos impulsionar a seguir a melhor direção. Vai escolher as palavras para nós preferirmos e vai influenciar as nossas ações. Amém? Quero isto na minha vida? Sabem que sempre que eu saio da minha casa, sem me consagrar ao Senhor, sabem o que é que eu estou a fazer? Estou aí sozinho. Eu estou a impedir a ação de Deus na minha vida. Eu sou o único obstáculo para que Deus possa dirigir a minha vida. Eu não quero ser esse obstáculo. Deus quer que eu tenha medo de sair de casa e estar por minha própria conta, sem ter a certeza que o Senhor está lá para me guiar. E eu não estou a dizer que o Senhor vai fazer com que todos os dias sejam dias felizes, não é isso. Estou a dizer que eu quero estar com o Senhor independentemente do que está a acontecer à minha volta. Faz sentido? Eu vejo isso, por exemplo, na vida de Paulo. Desculpem, eu gosto muito de Paulo. Um homem que naufragou, que foi apedrejado, que foi deixado como morto mais do que uma vez. Um homem que teve uma experiência de vida indescritível. Alguma vez ele esteve preocupado com ele próprio? Alguma vez ele se queixou? Era um homem que constantemente entregava as suas vidas nas mãos do Senhor. E não importava onde é que ele estava. Não importava o que estava a acontecer. Não importava se ele estava na prisão ou se estava em casa. Se estava no deserto ou se estava no barco. Não importava. A única coisa que importava para ele é: estou a fazer a vontade do Senhor. E isso só é possível com consagração diária a Deus. Agora, se nós sabemos isto, e eu queria vos dizer que provavelmente durante esta semana eu não vos vou contar nada que seja novo. Mas se calhar nós precisamos de pensar bem na importância das coisas. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco? Essa pergunta eu faço a mim tantas vezes.
que pensarão, reparem bem, os anjos do céu, a respeito dos pobres, dos desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina anelante para eles, prontos para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar, e, contudo, oram tão pouco e tão pouca fé exercem. Parece que me está a descrever a mim. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus. Deleitam-se em estar em sua presença. Considerem a comunhão com Deus como o quê? O seu mais alto privilégio. E eu vou todo contente a correr para o trabalho, para os meus afazeres. E Deus ficou à espera que eu fosse ter com Ele para me abençoar. Temos nós coragem de fazer isto? Tenho eu coragem de não me consagrar ao Senhor e de não querer as suas bênçãos para aquele dia? Nós temos homens na Bíblia que não se contentavam em uma consagração a Deus pela manhã. Conhecem esses homens? Sabem que muitas vezes nós pensamos: como eu gostava de ser como aquele personagem da Bíblia. Já vos aconteceu alguma vez isto? Sabem como é que aqueles homens e mulheres foram assim? Eles nasceram iguais a nós. Os mesmos problemas, as mesmas tentações. Sabem qual foi a diferença? É que eles decidiram o quê? Estar com o Senhor. Por exemplo, este é muito famoso, não é? Aprendemos isto desde criancinhas. Daniel orava quantas vezes por dia? Quantas vezes ele se consagrava ao Senhor por dia? Porquê? Ele não tinha confiança suficiente para tomar decisões, era isso? Ele sabia que tudo o que ele fazia dependia do Senhor. Mas ele não era o único. Sabem, em Salmos 55 diz: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Reparem o que é que este homem fazia. De quê? De tarde, de manhã e ao meio-dia. Me queixarei e me levantarei e Ele ouvirá a minha voz. A Bíblia tinha homens poderosos, porque a Bíblia tinha homens de oração. Orai em vosso aposento particular, enquanto seguis os vossos afazeres diários, e levai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Quando a Bíblia diz Enoque andava com Deus, sabem o que é que quer dizer? Enoque era um homem de oração. É isso que quer dizer. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça qual precioso incenso. Satanás não pode vencer aquele cujo coração de modo se firma em Deus. O próprio Jesus era um homem de oração. Nós amanhã e no outro dia vamos ver um bocadinho melhor o exemplo de Jesus, mas eram nas horas de oração solitária que Jesus, em sua vida terrestre, se recebia sabedoria e poder. Sigam os jovens o seu exemplo, procurando quando? Na aurora e no crepúsculo, de manhã e à noite, uns momentos tranquilos para a comunhão com o seu Pai Celestial. E durante o dia todo levantem eles o coração a Deus. A cada passo em nosso caminho, diz Ele: e eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita, não temas, eu te ajudo. Vocês acreditam neste versículo da Bíblia? Acreditam nele? Deus diz: eu estou contigo, te tomo pela mão direita, não temas e eu te ajudo. Acreditamos nisto? Só que isto só é uma realidade se eu fizer o quê? Se eu permitir. Senão Deus não o pode fazer. Se, porém, oram com sinceridade, se entregam-se de corpo e alma e espírito a Deus, se colocam toda a armadura de Deus e abrem o coração à justiça de Cristo,
E este é o objetivo final, entendemos o que é a justiça de Cristo. Toda esta semana tem um único objetivo, entendermos o que é a justiça de Cristo. E ela unicamente, a imputada da justiça de Cristo, torna capaz de subsistir contra as astutas ciladas do diabo. A obra de cada pessoa é resistir ao inimigo na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. E a promessa é que o diabo fugirá de nós. Amém? Para concluir aqui o nosso caminho no lugar santo, penso que esta é a citação que resume tudo aquilo que nós estivemos a falar do lugar santo. Aqueles que dizem estar no lugar santo, estar santificados, terem percorrido este caminho no lugar santo e não têm nenhum desejo de examinar as Escrituras ou lutar com Deus em oração por uma compreensão mais clara da verdade bíblica, o que é que diz o texto? Não sabem o que é a verdadeira santificação. Não há santificação sem entrega diária ao Senhor, sem consagração diária a Deus pela oração e pelo estudo da Sua Palavra. E isto é uma das mensagens centrais do santuário. E será que alguma vez eu pensei nestes pormenores interessantes? Bom, então, resumindo, a santificação pela fé, ou seja, a transformação pela fé, a justiça comunicada de Deus que transforma o ser humano, é 100% obra de Deus. Repararam que é exatamente igual à justificação pela fé. 100% obra de Deus, porque nós não conseguimos transformar o nosso caráter, só Deus o consegue. No entanto, tem 4 pré-requisitos. Lembram-se ainda que a justificação pela fé tinha 3 pré-requisitos. A santificação tem 4. Quais são os 4? Já devem saber de cor e salteado, não é? Já dissemos várias vezes. Deixar de contemplar o mundo lá fora. Isto é entrar no lugar coberto, que é o lugar santíssimo. Mesa dos pães de asmo representa o estudo diário da palavra de Deus. O candelabro que anda junto com a mesa de pães de asmo simboliza eu falar a luz que recebi de Deus. E em frente temos o incensário que representa uma vida diária de oração. Este é um mapa que Deus deu há milhares de anos atrás para ensinar o homem como chegar à sua presença. E muitas vezes nós estamos distraídos com tanta coisa e o Evangelho é tão simples. O ponto central do Evangelho é: se filho meu, entrega a tua vida nas minhas mãos. É este o Evangelho. E é isto que nos ensina o santuário. Ensina-nos que aquilo que está na Bíblia, escrito mais de 100 vezes, filhos e filhas, santificai-vos. Lembram-se? É Deus a dizer, por favor, deixa-me fazer esta obra em ti. Isto vai se tornar mais claro amanhã. Bom, o objetivo de Deus é que o caráter de Cristo substitua o nosso caráter, para que possamos ser aceitos diante de Deus, como se nunca houvéssemos pecado. Não precisamos de outra evidência para formar juízo sobre a santificação de homens. Se tiverem receio de não estar obedecendo a toda a vontade de Deus, se diligentemente prestam atenção à sua voz, se confiam na sua sabedoria e se fazem da sua palavra o seu conselheiro, embora não façam alarde de bondade superior, podem estar certos de que estão procurando alcançar a perfeição do caráter cristão. Mas Satanás tem um plano astuto. Como eu vos disse, ele não se importa que eu esteja na igreja. Ele só fica preocupado se eu estiver na igreja e estiver a entregar a minha vida nas mãos do Senhor. E é por isso que há tanto tempo e atenção que é dedicado ao mundo, que é dedicado a coisas banais, e no final
não sobra tempo para a oração, não sobra tempo para as Escrituras. Se isto é uma realidade na minha vida, Satanás não está preocupado comigo. Decorria o ano de 1998. Sim, aquele sou eu um bocadinho mais novo. Em 1998 eu tinha 19 anos e eu apaixonei-me. Não sei se já vos aconteceu, mas aconteceu comigo. E aquela jovem que estava ali foi o alvo da minha paixão, não é? Nesse momento. Nós já nos conhecíamos há algum tempo, quase há 2 anos que a gente se conhecia. Estivemos juntos no 12º ano, onde eu fui para a escola, e eu fui outra vez no 12º ano para fazer uma disciplina que eu não tinha, e conhecia no final de uma aula de matemática. Não sei se vocês gostam da matemática, e eu gosto muito de matemática. Para mim, números é a minha praia, não é? No entanto, após mais de 1 ano e meio de ter conhecido esta jovem, nós começámos a namorar, certo? O que é normal, não é? Um jovem de 19 anos, esta jovem tinha 18 anos, éramos amigos já há algum tempo, dávamos-nos muito bem, adorávamos estar juntos e conversar, até que um dia surgiu uma faísca qualquer, não é? E nós começámos a namorar. Ora, não sei se vocês sabem, mas Deus tem recomendações para com quem nós devemos namorar e com quem devemos passar o resto da nossa vida. E um versículo me estava a vir à mente. Sabem qual era o versículo? Que não devemos ter julgo desigual, ok? E então eu estava com um dilema muito sério. Isto apenas namorava talvez há 1 ou 2 semanas. Porquê? Porque esta jovem, além de ter uma religião diferente da minha, ela era católica, tinha visões diferentes do mundo que eu tenho, ela acreditava na teoria da evolução, tinha umas experiências espirituais muito diferentes das minhas, porque ela gostava muito da astrologia e queria ser astróloga. E por vezes já experimentava pegar na mão das pessoas e ler a mão às pessoas. Acham que eu tinha motivos para estar preocupado? Bom, naquele momento eu achei que estava a cometer o maior erro da minha vida. E eu decidi algo que mudou a minha vida para sempre. Eu decidi ir ter com Deus e dizer a Deus o seguinte: Pai, eu acho que estou a cometer o maior erro da minha vida, mas eu estou realmente apaixonado. E eu quero fazer um trato contigo. Se tu me mostrares que não é a pessoa certa para mim, eu irei terminar este relacionamento. Acham que foi uma boa ideia, sim ou não? Sim? Não? Bom, nem estão na dúvida vocês, não é? E foi isso mesmo que eu fiz este trato com Deus. Então, enquanto eu estava a orar, eu lembrei-me de uma história na Bíblia. Uma história que se encontra no Velho Testamento e é a história muito conhecida, desde pequeninos todos que conhecemos, que é a história de Gideão. Conhecem? Gideão e o novelo de lá. Bom, eu estava a orar e ia lembrar-me dessa história. Então eu disse ao Senhor: assim como no passado já orientaste muitos homens, como Gideão, e eu peço-te, por favor, que tu me mostres algo que eu nunca vi, algo de extraordinário, que seja um sinal da tua parte, para eu perceber que realmente
esta pessoa é a certa para mim. Foi essa oração que eu fiz ao Senhor. E não sei se vocês sabem, mas orar é muito perigoso. Sabiam que orar é perigoso? É que orar transforma a nossa vida e pode levar a milagres do Senhor. Apenas uns dias depois, estou eu na Marginal de Espinho. Conhecem a Esplanada de Espinho? Tem uma esplanada grande, mesmo em frente à praia. Estava eu a caminhar com a minha namorada e com outro casal de amigos e não sei porquê, não é? Porque janeiro não é o mês mais quente, mas nós decidimos, estava um dia, uma noite linda, decidimos nos sentar na areia, à meia-noite, a ver o céu estrelado. Bom, jovens apaixonados fazem coisas estranhas, não é? No entanto, nós estávamos lá, eu estava com a minha namorada, o meu amigo estava com a namorada dele, e naquele preciso momento eu vi a coisa mais extraordinária da minha vida. Eu vi uma bola de fogo a atravessar o céu e a explodir. Eu sei exatamente o que era, não é? Era um meteorito que neste momento estava a entrar na atmosfera e eu já tinha visto muitos meteoritos, mas nunca vi nenhum como aquele. Literalmente vi uma bola de fogo a atravessar o céu e a explodir e naquele momento algo me disse no meu coração: aqui está o que tu pedistes. E eu olhei para a Sónia e perguntei-lhe: tu viste aquilo? E ela: sim, que espetacular, nunca tinha visto algo assim. Depois olhei para o meu amigo e disse: tu viste aquilo? E ele disse-me: vi o quê? Não viste? Não vi nada. E ele estava a olhar para o meu céu que eu estava a olhar, mas eles não viram absolutamente nada. E eu vim para casa a pensar: Deus respondeu à minha oração. Se calhar eu não estou a cometer o maior erro da minha vida. Mas depois estava em casa e comecei a pensar na história do Gedeão. Lembram-se do Gedeão? Ele ficou convencido. E eu também não fiquei convencido. Eu comecei a pensar: bom, aquilo pode ter sido coincidência. Foi um meteorito. Deus, desculpa, mas eu não estou convencido. Então sabem o que é que eu fiz? Fui orar ao Senhor outra vez. E comecei a orar ao Senhor e a pedi-lhe perdão, mas eu ainda tinha inseguranças no meu coração. E sabem que orar é perigoso. E eu estava a orar e eu fiz uma oração que eu próprio não entendi. Sabem, eu estava desde os meus 14 anos a orar para que não fosse eu a escolher a pessoa que eu fosse passar o resto dos meus tempos nesta terra. Há 5 anos que eu orava a Deus quase diariamente: Senhor, se a Tu a escolheres. E naquele momento, eu fiz uma oração muito estranha. E eu disse assim ao Senhor: Pai, Tu sabes que eu oro por isto há 5 anos. Porquê é que a outra pessoa também não teria o mesmo pensamento? Eu terminei a orar e pensei para mim próprio: mas porquê é que eu orei isto? Foi muito estranho aquela oração. O que é certo é que uns dias depois, a Sónia virou-se para mim e disse assim: Ruben, temos de conversar. O que é, quando uma namorada diz muito séria, temos de conversar, alguma coisa de muito errado aconteceu. E eu literalmente pensei que o namoro iria terminar naquele momento. Ela estava muito séria, demasiado séria. Então ela começou a falar: Ruben, tu sabes que eu tenho muitas dúvidas. Por um lado sou cristã, mas por outro lado acredito noutras coisas.
que fazem muita confusão na minha cabeça. Tu sabes que eu não nasci em Portugal, que vim para cá, que não me adaptei aqui. O meu desejo era regressar ao país onde eu nasci. Sabes que eu estava quase a tomar a decisão quando nós começámos a namorar. E eu a pensar, esta conversa não vai terminar bem. No entanto, ela disse, sabes, Ruben, quero-te contar uma coisa. Apesar de eu ser católica, desde criança que eu tenho o hábito de todos os dias fazer uma oração a Deus. E de há um ano para cá, e eu comecei todos os dias a pedir a Deus uma coisa, que Ele trouxesse alguém para a minha vida e que essa pessoa me mostrasse a verdade. E eu acho que essa pessoa és tu. Naquele momento, a minha oração foi respondida de uma forma que eu nunca esperei, irmãos. Reparem, podíamos nós ser pessoas mais diferentes? Na minha visão, eu estava a cometer o maior erro da minha vida, quando realmente eu estava a fazer a vontade do Senhor. E o Senhor disse-me, não, esta é a pessoa que eu escolhi para ti. Mas sabem que a Bíblia diz que Deus nos dá sempre mais do que aquilo que nós pedimos. Desde aquele dia que eu tenho a certeza absoluta que, apesar de nós não sermos o casal perfeito, apesar de nós discutirmos, apesar de nós termos os nossos problemas conjugais, nunca me irá passar pela cabeça que ela não é a pessoa que Deus escolheu para a minha vida. Porque eu tenho a certeza absoluta. No entanto, irmãos, apenas alguns dias depois, meus pais foram de férias e eu precisei de ir à minha casa buscar alguma coisa. E a Sónia nunca tinha estado em minha casa dos meus pais, nunca lá tinha estado. E nós entramos, eu tinha que ir ao meu quarto buscar o que eu precisava, que já não faço a mínima ideia o que era, mas tinha que lá ir. E entrei, passei pela cozinha e ia a conversar com a Sónia. Quando cheguei ao meu quarto, reparei que estava a falar sozinho. Olhei para trás e reparei que a Sónia tinha ficado parada, muito admirada, na porta da sala. Vim para trás ter com ela, perguntei o que é que se passa. E a Sónia respondeu-me, eu já estive aqui. E eu disse à Sónia, mas Sónia, tu nunca vieste aqui. E ela, eu sei. Mas ela disse-me assim, lembras-te quando nós estudávamos juntos na escola em Espinho, matemática? Lembro-me. Sabes, numa das primeiras semanas, depois de nós nos termos conhecido, eu tive um sonho. E eu sonhei que estávamos nesta sala e tu me estavas a pedir em casamento. Mas o mais extraordinário é que a sala é exatamente esta. Do lado direito tinha este armário com a televisão, em frente tinha uma janela, ali tinha uma porta, o tapete é exatamente este, a mesa é exatamente esta. Só há uma coisa nesta sala que está diferente do meu sonho. É que no meu sonho os sofás eram verdes e estes sofás são castanhos. E eu pensei assim, ok, está bem, mas fiquei muito confuso com isto. Mas fomos embora, passado umas semanas, os meus pais perceberam que eu estava a namorar, perceberam que era um relacionamento sério, então quiseram conhecer a Sónia. Então, como bons pais, convidaram-nos para ir almoçar lá no domingo. Então nós chegámos lá e os meus pais disseram, olha, a gente queria vos convidar para vir cá almoçar, para conhecer a tua namorada, mas também temos uma surpresa para ti. Uma surpresa, sim. Anda aqui à sala
que eu tenho uma surpresa para te mostrar. Os meus pais nunca compravam nada sem a minha opinião. Nunca. E eles disseram assim, nós compramos uns sofás novos. E estes foram os sofás que eles compraram. A Sónia ficou mais uma vez parada em frente à sala. Ela não disse nada. E eu percebi tudo, não é? À noite, quando estava com ela, ela disse-me, o meu sonho está completo. Deus já estava a preparar tudo isto. Anos antes de acontecer. Ela disse-me, sabes, eu sonhei aquilo, mas e eu namorar contigo? Não. Eu pus isto para trás e eu nunca mais me lembrei deste sonho, até eu voltar a ver a sala. E esse sonho veio à memória. Eu não pedi mais provas a Deus. Mas Deus já tinha mais uma prova preparada, porque Deus nos dá mais do que nós pedimos. Agora, eu não sei se vocês repararam, mas um milagre é o resultado de uma oração. E eu muitas vezes me pergunto, irmãos, e isto é muito sério, quantos milagres Deus quis fazer na minha vida e eu não deixei porque não busquei ao Senhor. Quantos milagres Deus quis fazer na tua vida e porque eu não tinha tempo ou porque eu não quis, eu não busquei ao Senhor e eu nunca o recebi. Não deixes que isso continue a acontecer na tua vida. Eu tenho medo de sair de casa sem ter a certeza que Deus vai comigo. Mas sabem que os milagres não ficaram por aqui. 2 anos depois, a Sónia se batizou. É hoje a minha esposa. Somos casados há 19 anos. Mas não foi só a Sónia que se batizou, em 2001. Em 2003, a sua mãe se batizou. Em 2004, o seu pai se batizou. E em 2017, o seu irmão se batizou. E este era o plano que Deus tinha. Nós nos casámos em 2005. Irmãos, amanhã eu vou-vos contar o resto da história, que ela não terminou aqui. Porque Deus não quer só perdoar os nossos pecados. Deus não quer só nos transformar. E Ele tem um novo plano para a nossa vida. E esse plano está no lugar santíssimo. E Ele quer nos dar a justiça de Cristo. E é isso que nós vamos ver amanhã. Como entrar no lugar santíssimo. Deus tem mais obra a fazer na nossa vida. Só está à espera que eu deixe. Que Deus nos abençoe. Amém.